Como fazer diagnóstico no compressor do ar-condicionado automotivo? Você sabe, meu amigo, você sabe, minha amiga, que cada vez mais os carros, os automóveis que são comercializados no nosso país têm um sistema de ar-condicionado que necessita de revisões, necessita de manutenção. Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao nosso canal TV Reparação Automotiva. Prazer enorme ter você junto com a gente e eu já aproveito para pedir para você, dá seu like para a gente nesse vídeo. Se você não está inscrito ainda, se inscreva no nosso canal e acione o sininho para ser avisado todas as vezes que a gente tiver novidades. E para falar sobre este diagnóstico do compressor do ar-condicionado automotivo, junto comigo, Claudinei Teixeira, ele que é da Denso. Claudinei, seja muito bem-vindo ao nosso canal. Muito obrigado pelo seu carinho com o canal TV Reparação Automotiva. E para a gente começar, conta um pouquinho da sua história no setor automotivo. Bom, obrigado pelo convite. Sou Claudinei Teixeira, instrutor de treinamentos da Denso. Comecei no mercado há 20 alguns anos, apesar de não parecer ter tanta idade assim, né? E hoje a gente na Denso, com esse longo tempo aí, buscando informações de campo, falhas, reclamações, a gente conseguiu reunir alguns aspectos que, de certa forma, generalizam o padrão do que é feito no campo, do tipo de reparação que é feita. E, consequentemente a isso, a gente consegue orientar, trazer dicas, situações, soluções, ideias para que o nosso amigo reparador consiga fazer um trabalho de excelência e garantir que o carro do cliente não retorne para a oficina, né? Hoje eu sou responsável também pelo departamento de análise de peças na Denso e isso nos traz informações, evidências que a gente consiga colocar aqui para vocês. Muito bem! E nós estamos então na Atlas Auto em São Caetano do Sul, exatamente para mostrar todo esse procedimento para você do diagnóstico do compressor do ar-condicionado. Vamos nessa? Fala, galera! Quando se fala de diagnóstico de compressor de ar-condicionado, é muito comum nas oficinas em geral a gente verificar a questão de compressibilidade, está com baixa pressão, está com alta pressão, superaquecimento na peça, ruídos, temperatura demasiada do compressor, mas todos esses cenários, todas essas reclamações provindas do cliente reclamando que o aparelho não está refrigerando corretamente. Na grande maioria das vezes, esse mau funcionamento pode ser por um vazamento, uma falta da carga de gás ou falha do funcionamento dos componentes do sistema. Falando especificamente do compressor, a gente tem pistões que fazem o deslocamento da peça e assim promovendo a compressão. Alguns compressores são do tipo caracol, são os compressores que trabalham com variação e não tem pistões, né? Mas em todos os tipos, elétricos, do tipo caracol, do tipo scroll, que a gente fala, do tipo pistões, swatch plate, variáveis, enfim, todos eles necessitam de fluido lubrificante. O produto, a gente pode considerar que é um dos mais importantes do sistema e não necessariamente ele provoca o resfriamento, ele não é fluido refrigerante. Traduzindo isso, o óleo do compressor, pessoal, é essencial para a garantia não só do bom funcionamento do compressor, mas também do bom funcionamento em longos períodos para você não ter um problema. E é bem verdade que não há uma necessidade direta de troca desse óleo, como a gente tem no óleo do motor, por exemplo, a cada 10 mil quilômetros, ou enfim, uma quantidade de quilometragem pré-descrita no manual da montadora, por exemplo, você vai lá e troca o óleo do seu motor. No ar-condicionado não acontece bem assim. O sistema ele é desenvolvido e projetado para trabalhar com o fluido que foi inserido de fábrica sem elementos contaminantes. Acontece que, por qualquer tipo de intervenção, qualquer tipo de falha ou qualquer situação anormal que você sinta no seu veículo, se faz necessário uma manutenção preventiva, que pode desde uma troca simples de filtro de cabine até necessariamente ter que fazer uma nova carga de gás ou a troca da carga de óleo. Tá? O óleo lubrificante do sistema, além de lubrificar o compressor, é responsável por umedecer todos os componentes do sistema e ele tem algumas características. Vamos lá acompanhar isso? Quando se fala de especificação de óleo de compressor, existe um linguajar de mercado que vai sempre em cima dos PAG. A sigla PAG significa polialquilenoglicol, tá? É a base do óleo. Alquilenoglicol é o componente aditivo utilizado no fluido lubrificante e a base poli é uma base lubrificante a qual a fabricante produz, né, insere os aditivos para ter a base PAG. O 46 se refere
a viscosidade direta, 46 centstoke. Então, o óleo PAG 46 significa que ele é um óleo do tipo PAG que tem 46 centstoke de viscosidade. Dito isso, é bem importante colocar que existem vários tipos de óleo lubrificante destinados à refrigeração. Esses óleos têm características distintas e não estão totalmente ligadas ao meio automotivo. Então, cuidado, sempre utilize o óleo recomendado pela fabricante do compressor para você não ter problema. Temos muitas opções de óleo PAG no mercado, N fabricantes. E tem os óleos específicos pelas fabricantes de compressor. Qual que é a diferença? E existe uma diferença significativa de custo, de valores também. Basicamente, quando a gente fala de 46 centstoke de viscosidade, entenda o seguinte: se eu pegar N fabricantes, desde a melhor com a maior qualidade e a de menor qualidade, e a gente fazer um teste aqui com o viscosímetro, eu vou ter 46 centstoke em todas elas, sem dúvida. Tá? E isso dá o argumento de venda de mercado. O meu óleo tem 46, é um PAG 46. Porém, o produto, o fluido lubrificante, ele tem que apresentar essa característica de lubrificação dentro do sistema de ar-condicionado, onde eu tenho temperatura na linha de alta, próxima de 80 graus, pressão variando de 200 a 250 PSI na linha de alta. Instantaneamente, quando esse material entra no evaporador, eu tenho uma queda de temperatura para 0, 1 positivo, com a pressão de 28, 35 PSI. E essa dinâmica acontece o tempo todo dentro do sistema, onde o meu produto tem que ter estabilidade térmica suficiente para garantir, para trabalhar e conseguir entregar os 46 centstoke dentro do meu sistema. Esse é o principal diferencial dos produtos recomendados pelos fabricantes de compressores, tá? Do nosso ND8 denso, que é o recomendado pela Denso, por exemplo, dos demais que estão previstos em mercado. Além da estabilidade térmica, a gente tem proteção de dupla tampa contra a contaminação, que é uma característica de molécula que a gente também não vê nos produtos disponíveis no mercado. Então, quando você usa um óleo PAG 46, dentro do seu sistema, tenha certeza que ele não vai conseguir manter esse nível de lubrificação, essa característica do produto, e isso provocar atrito, quebra precoce do seu compressor. Bom, falando do produto em si e utilização de óleos não recomendados pelo fabricante do compressor, né? Aqui a gente tem um compressor denso, tá? Que ele utiliza o óleo original denso, e aqui o mecanismo de funcionamento. Entendam que os compressores de ar-condicionado eles não possuem cárter. Tá? Genericamente falando, eu não tenho aqui dentro uma quantidade X de óleo que vai ficar permanente o tempo todo, como a gente tem nos motores, por exemplo. Então esse óleo ele possui uma condição de circulação pelo sistema de ar-condicionado. A quantidade de óleo aplicada no meu sistema ela tem que ser suficiente para permanecer e manter a lubrificação do meu compressor, e esse mesmo filme de óleo tem que circular pelo sistema, e para condensador, filtro secador, válvula de expansão e retornar ao compressor. Essa característica a gente tem quando se usa produto original. Óleos incorretos, além de não ter a mesma viscosidade, como a gente já falou, eles podem se acumular em pontos diferentes do sistema. Por exemplo, em pontos inferiores do condensador. Na parte do evaporador, onde tem temperaturas muito baixas, se acumular no evaporador e não retornar na taxa de circulação necessária para o compressor. E dessa forma, o compressor sempre vai trabalhar na primeira hora de funcionamento ou em alguns momentos do regime de performance, sem ter a quantidade ideal de lubrificação. Esse óleo precisa circular numa taxa que varia em média de 3 a 8% do volume de óleo. Então, quantidades de óleo sempre estão circulando pelo sistema. Óleos incorretos não vão obedecer a essa taxa de circulação. Além disso, óleos incorretos possuem características divergentes ao produto original. Por exemplo, quando a gente fala de temperatura de trabalho. Como eu falei, a temperatura da linha de alta, que pode chegar até 85 graus, numa condição de um óleo original, ok, um óleo que está sendo utilizado de maneira incorreta, nessa temperatura e com essa pressão, a gente está falando de 200 a 250 PSI, ele pode tender a se evaporar e se misturar ao gás no estado gasoso. E isso dificultar muito o poder de refrigeração, fazendo com que todo esse dano seja refletido aonde? No compressor. Em outras palavras, né, o óleo lubrificante ele é de suma importância para a garantia da vida útil do compressor. E como a gente, quando está se sentindo mal, tem que fazer um exame de sangue, é ideal que, para uma manutenção preventiva, não só ficamos focados em troca do filtro de cabine, que é comumente utilizado no mercado. Fazer uma preventiva de ar-condicionado é uma higienização ou troca do filtro de cabine. Pouquíssimas vezes eu, assim, honestamente falando, nunca vi uma oficina fazer uma análise diretamente no compressor. Verifica ruído, pressão, ponto. Não se olha o estado em que esse óleo está.
E esse vídeo hoje tem como missão aí mostrar para vocês alguns aspectos de como esse óleo está e o que isso pode trazer para você de diagnóstico para evitar uma falha futura. Quando se fala de falha de compressor, claramente se vê um superaquecimento. Esse superaquecimento, como a gente já colocou até aqui, provém de várias situações envolvendo lubrificação, condição de funcionamento, carga de gás, entre outros. Mas o resultado é sempre um óleo escurecido, como essa amostra aqui. Tá? Aqui a gente tem algumas amostras reais de peças recebidas de campo com reclamações onde, após a análise, identificamos que houve problemas durante a instalação do produto. O óleo superaquecido, ele acaba se carbonizando, se misturando com alguns detritos do sistema, às vezes evidências de uma limpeza mal feita ou o próprio óleo incorreto, que vai provocar um atrito excessivo e, consequentemente, a carbonização do fluido lubrificante. Dito isso, como eu consigo fazer um diagnóstico preventivo a fim de se evitar que esse cenário aconteça, né? A verificação se dá no próprio tipo de óleo. O reparador sabe instalar o compressor, tirar o compressor, fazer carga de gás, enfim, isso não há dúvida nenhuma. Porém, a gente vai até um ponto onde existe começa a entrar a química da coisa aí. Que tipo de elemento contamina um óleo lubrificante? Que tipo de elemento pode provocar um mau funcionamento do sistema? Os elementos estão todos eles dispersos na natureza, como cloro, oxigênio, nitrogênio, enxofre, entre outros. Esses elementos eles precisam ser retirados do meu sistema a fim de que eu instale, não ocorra uma contaminação química e, consequentemente, um superaquecimento do compressor. Entende-se que o procedimento de vácuo é suficiente para a retirada de todos os elementos químicos que estão presentes dentro do seu sistema, assim evitando uma contaminação. Infelizmente, não é bem assim. Os elementos que estão dentro do seu sistema, quando são submetidos a um procedimento de vácuo, sim, a maioria, a concentração maior, vai sair pela bomba de vácuo, sim. Parte desses elementos, em função da queda brusca de pressão, eles acabam se solidificando e ficando dentro do seu sistema. Principalmente quando você acabou de fazer um processo de higienização, de limpeza, de flushing. Tá? Elementos químicos, por exemplo, o cloro, entre outros, que são contaminantes severos ao sistema de ar-condicionado, permanecem lá dentro. E aí, mesmo com um vácuo de 1 hora, ou até mais que isso, que não é necessário também, né? Você não tendo você acredita que está ok, mas não está totalmente protegido do seu sistema quanto ao efeito desses elementos contaminantes. Recomendamos então que seja feito uma quebra de vácuo, ou seja, durante o procedimento de vácuo, depois de meia hora, interrompa esse procedimento de vácuo, faça uma carga de nitrogênio a fim de pressurizar e varrer esses outros elementos do seu sistema e depois, posteriormente, fazer novamente o procedimento de vácuo, assim garantindo que os elementos contaminantes sejam retirados do seu sistema. Além desses contaminantes e principalmente do resultado final que a gente está falando da carbonização, do superaquecimento do seu compressor, existem outros contaminantes que causam ácidos. E esses ácidos fazem com que? Fazem com que o sistema o óleo, uma vez estando contaminado por ácidos, provocado pelo cloro e oxigênio, por exemplo, cloro mais oxigênio, a gente tem um ácido clorídrico. O ácido clorídrico corrói vidro, por exemplo. E esse elemento aparece constantemente dentro do sistema de ar-condicionado. Já recebi uma pergunta de como que aparece cloro no ar-condicionado. Eu não trabalho com cloro. Muitos materiais possuem cloro. Muitos elementos, produtos de limpeza, inclusive, possuem cloro. O famoso R141B, muito comumente utilizado, ele tem uma composição que tem o cloro. Você coloca ele no seu sistema e depois tem que ter certeza que ele foi retirado. Tem outros aditivos que são famosinhos aí no mercado que também são clorados. E tudo isso somado, infelizmente, vai provocar uma contaminação química no seu sistema e uma falha no seu sistema de ar-condicionado. Além disso, o óleo que é lubrificante passa a ter um percentual ácido que aumenta o atrito e, consequentemente, o superaquecimento da sua peça. Uma vez que se fez um vácuo, fazer nova carga de nitrogênio e novo procedimento de vácuo para que você tenha certeza que esses elementos estejam todos retirados. Uma vez que o óleo estiver contaminado por elementos que provoquem acidez, ele vai provocar mau funcionamento em alguns componentes. Além de perder a lubricidade, ele pode fazer com que elementos do seu compressor não trabalhem da maneira correta. Por exemplo, aqui a gente tem uma peça recebida de campo, um compressor que foi analisado de fábrica, totalmente NTF, que a gente fala, né, sem falha, not found failure, e após a investigação, identificou-se que o fluido estava ácido. E por essa razão, ele provocou um mau funcionamento do circuito de controle, que é a válvula de controle do compressor, a famosa válvula torre,
Consequentemente, o compressor parou de comprimir. Esse elemento é um elemento que acontece muitas vezes. O seu carro, ora funciona o ar-condicionado, ora não funciona. Ou por vezes ele fica sem funcionar e quando gela, ele gela bem pouquinho. O que isso quer dizer? Basicamente, pessoal, é que no mecanismo de controle do seu compressor, se variável ele for, está se acumulando uma quantidade de óleo irregular. Vocês conseguem ver a coloração verdeada aqui do compressor. Esse óleo acumulado aqui não tem que ficar aqui. A válvula de controle é uma válvula do tipo pneumática, onde o fluido refrigerante circula pelas câmaras de sucção e descarga, fazendo o deslocamento da swash plate e assim garantindo máxima, mínima ou média compressibilidade no seu compressor variável. Esse é um exemplo de vários outros, como superaquecimento das faces de selo mecânico do compressor, vazamento pelo selo, mau funcionamento de elemento de válvula de expansão, entre outros pontos. Bom, pessoal, em resumo, o uso de substâncias que mudam a propriedade do seu óleo lubrificante pode trazer problema. E o detalhe é que você faz o uso dessas substâncias sem saber, ou acontece meio que sem querer, né? E isso acaba lá na frente trazendo um problema para a sua oficina, para o seu cliente. Por exemplo, utilize sempre fluido refrigerante R134A tetrafluoretano, um produto de uma marca que você confie, que tenha serviço de atendimento ao cliente, que seja confiável e não te dê problemas. No mercado já há alguns tipos de fluidos diferentes de tetrafluoretano que são comercializados como se fossem de fato o R134A, e isso pode trazer problemas. Outro ponto importante falando de carga de gás é que o fluido refrigerante, ele é o responsável por transportar esse óleo para o sistema e trazê-lo novamente pela linha de sucção a fim de lubrificar o compressor. Um fluido com propriedades diferentes pode não se misturar perfeitamente ao óleo, que é a característica principal do R134 no auxílio à lubrificação do compressor, e sem essa mistura 100% homogênea, não conduzir o óleo para fazer a circulação pelo sistema e dessa forma o óleo não voltar para o compressor e você ter um problema. Além desse tipo de substância, outros aditivos são adicionados. É muito comum se escutar em falar em produtos que potencializam o sistema de ar-condicionado, que melhoram a performance, entre outras situações. Aqui a gente tem duas amostras desse tipo de produto. Tá? Eles são bem parecidos com o fluido lubrificante, inclusive, são conhecidos como condicionadores de metais. Pessoal, esse assunto é um pouquinho polêmico, mas o raciocínio é simples. Eles são produto com extrema capacidade de redução de atrito. Então, ele realmente tem essa função, mas não destinada para a refrigeração. Ele foi desenvolvido para outros tipos de mecanismos, motores. Existe uma história, inclusive, em cima dos condicionadores, do como surgiu, que não vou me alongar muito aqui para contar para vocês, mas o fato é que, tenham certeza, não foi para ar-condicionado. Se usa hoje, é um tipo de recurso que o mecânico tem que saber o momento de utilizar, mas, de novo, não é destinado para refrigeração. Detalhe, a substância ela é clorada, ou seja, possui elemento cloro. E esse elemento cloro, como eu falei, é um dos principais inimigos do sistema de ar-condicionado. Outro ponto, produtos de limpeza, muitos deles tem um nome comercial ou um nome técnico utilizado que acaba mascarando a substância que é o diclorofluoretano. Diclorofluoretano, será que tem cloro? Esse cloro fica no seu sistema. Não é errado utilizar e muito pelo contrário, tem que saber utilizar. O grande pulo do gato é como eu retiro o diclorofluoretano do meu sistema, como eu consigo assegurar que ele de fato não está mais no meu sistema a fim de garantir o perfeito funcionamento do sistema de ar-condicionado. E para isso você tem que fazer o procedimento de quebra de vácuo. Nada mais é que, no momento do vácuo, pressurizar com nitrogênio, conforme eu expliquei anteriormente. Falando de preventiva, como eu consigo prevenir e identificar a situação real do meu óleo hoje? Primeiro, a gente tem que fazer uma coleta pequena, não precisa de nada amostralmente grande, coisa de 2, 3 ml, uma tampinha ou menos que isso, que a gente pode retirar pelas tampas de sucção ou até mesmo pela válvula de controle, caso o seu compressor seja variável. Tá? Apenas soltando, despressurizando o seu sistema e fazendo a desmontagem dessa tubulação, você consegue coletar uma pequena amostra de óleo que pode ser verificada. Primeiro ponto, pelo aspecto visual, o óleo tem que estar transparente, translúcido, sem evidências de limalhas, né? Como a gente tem aqui um óleo totalmente contaminado por limalha.
Mesmo com um pequeno superaquecimento já acontecendo, você consegue identificar pelo óleo. Outro ponto é o tipo, falando de coloração, é essa coloração mais avermelhada. Isso pode ser, de fato, uma contaminação ou por elementos externos, ou pode ser um efeito do cobre, se o sistema for um pouco mais antigo, e também tende a caramelizar um pouco mais o óleo. Okay? Ou ainda, fazendo um teste com um ácido teste. Aqui é um teste para verificar acidez simples. É uma ferramenta relativamente barata pelo que ela vai entregar de resultado. E basicamente consiste em você retirar uma fitinha aqui e fazer a análise do nível de acidez que o óleo está. Uma vez que o óleo esteja ácido, recomenda-se fazer a limpeza desse sistema e, consequentemente, a troca do fluido lubrificante. Ok? Por quê? Porque esse óleo ácido, tenha certeza, ele não está fazendo a devida lubrificação do seu compressor. Uma vez mergulhada na amostra de óleo, você compara a cor da fitinha. E essa cor vai mostrar para você o nível de acidez que o óleo está. Ele tanto pode estar ácido ou básico, de acordo com o fator de pH, que é o que essa fitinha está medindo aqui. E tanto básico como ácido, ele vai provocar problemas no seu sistema. E nós mostramos então para você no canal TV Reparação Automotiva como é que é o procedimento correto para fazer o diagnóstico no compressor do ar-condicionado automotivo. Claudinei Teixeira, muito obrigado pela sua explicação, muito obrigado pela sua atenção com o meu amigo, com a minha amiga que trabalha com a reparação de automóveis. Muito bacana aí ter recebido você com todas essas dicas sobre o sistema de ar-condicionado, o compressor de ar-condicionado. Eu que agradeço o nosso colega reparador aí que está aí presente com a gente, agradeço o Ragazzi, a toda a equipe e conte com a gente, siga nossas redes sociais também, Denso Aftermarket Brasil, para mais conteúdos e espero receber um novo convite em breve. Ah, fica tranquilo, eu sou cara de pau, quando eu preciso eu peço mesmo. Ok, obrigado. Quero aproveitar também e agradecer aqui a equipe da Atlas Auto que nos recebeu, cedeu espaço para que a gente conseguisse levar esse vídeo até você. E vou agradecer você também pelo carinho que você tem com o canal TV Reparação Automotiva. E aí aproveita, dá seu like para a gente, se inscreve no canal, aciona o sininho, compartilhe esse vídeo com as pessoas que você sabe que gostam da reparação de automóveis, das pessoas que precisam de conhecimento técnico. Nós estamos também no Instagram, é só você procurar a Revista Reparação Automotiva para seguir a gente nas redes sociais. Nós estamos no LinkedIn, estamos no Facebook, para levar até você, meu amigo, para levar até você, minha amiga, o melhor conteúdo do reparo de automóveis do Brasil. Muito obrigado pelo seu carinho, muito obrigado pela sua atenção e até a próxima!